tanto de ações quanto do que a gente vai fazer nessas reuniões presenciais, beleza? E como eu acho, eu já não lembro direito, mas eu acho que eu falei um pouco na apresentação que teve 2 semanas atrás, que esse grupo aqui, ele começou, na verdade, como um grupo de orientação, assim, de pessoas, alunos de pós-graduação estudando juntos. Depois ele foi se desdobrando para uma coisa muito maior, que inclui diversas ações, inclusive ações de extensão, são algumas que estão aqui. Hoje a gente tem um projeto de extensão registrado na universidade, né, por meio do qual a gente está fazendo algumas ações, certo? Então a ideia hoje é discutir acho que essas duas coisas que a gente vai fazer tanto no âmbito da pesquisa quanto no âmbito de ações que são mais associadas à extensão, e uma coisa muito importante, uma agenda para as reuniões presenciais, beleza? Boa tarde. Boa noite. Boa noite. E antes de começar a discutir qualquer coisa, eu quero dizer também que a gente tem como princípio que a participação no grupo é aberta e livre, assim, no sentido de que participar no grupo pode ser de diversas maneiras, assim, não significa que todo mundo, obviamente não significa que seria impossível também todo mundo fazer tudo isso que está escrito aqui no quadro, tá certo? Então a participação no grupo pode ser de se envolver em uma ou mais dessas atividades aí, ou pode ser só de ver reuniões presenciais, para participar das discussões, entendeu? Então a gente tem essa, não precisa ninguém ficar achando que tem um termo de compromisso, que a pessoa vai ter que se comprometer a fazer determinadas coisas, tá certo? E por outro lado também eu acho importante a gente discutir o que vale a pena fazer, que eu fui botando um monte de coisa no quadro, e ter as pessoas que queiram participar dessas ações que tem uma divisão de tarefas, assim, que tem assim, pra gente dar conta daquelas coisas que a gente acha que vale a pena investir, tá certo? Beleza? Esqueci de escrever 2 coisas. Peraí. Tranquilo. Acho que a maioria dessas coisas estava no e-mail que eu acho que todo mundo deve ter recebido, né? O e-mail que eu mandei, assim, para essas paradas. Então todas essas coisas estavam escritas lá. Tá, beleza? Mapa conceitual é a ideia da Bruna. Isso, mapa conceitual é a ideia da Bruna. Acho que a única coisa que não estava escrita lá são essas coisas aqui. Acho que isso eu não mencionei lá. Tá legal? Então, não sei, por onde a gente pode começar agora? Uma sugestão. Isso aí eu sim agenda. Não, então acho que pode ser pensar o que vocês acham que é legal fazer nessas reuniões presenciais aqui. Tá? Fala. Quem? Fala. Tá. Quem está chegando agora, assim... Obrigado. Tá. Você não estava na apresentação, não? Não pude. Tá, beleza. Então, beleza, mas quem está chegando agora, eu não sei se aquela apresentação, quem foi na apresentação, não sei se ela ajudou ou não a entender mais ou menos, ou se ela foi muita informação em pouco tempo. O que vocês acham? Comentário. Não, eu entendi que vocês justamente fazem discussões a respeito das salas de aula. Isso. Os textos, esses eixos também vão estar entrelaçados nessas discussões. É mais isso. O propósito do grupo, creio que ficou claro. Agora, Ficou. o processo que a coisa Vai se desenrolar ainda meio nebuloso. Isso aí nem a gente sabe. Então. Não, mas isso também está em discussão. Sim. Entendeu?
entendeu? Como fazer as coisas. Isso aí são todas coisas que a gente quer fazer, entendeu? Mas exatamente essa questão de como a gente vai fazer essas coisas e que coisa a gente vai fazer, porque a gente tem que conversar, que assim, o que vocês acham legal fazer. Porque assim, eu não sei se eu posso estar chegando de longe, porque eu fiquei longe um tempo. Mas a ideia de, por exemplo, a gente está começando um ano no sentido de definir atividades que a gente quer desenvolver. É como tem uma galera nova que está disposto a pegar ideias novas. Acho que uma primeira coisa é todo mundo saber o que são as propostas. Isso. Porque essas coisas aqui acho que não estavam muito. Até, por exemplo, no sentido de discutir textos, ok. Uma coisa que, de modo geral, o grupo tem uma afinidade de arte e pesquisa para pensar em um texto que motive alguma discussão. Mas esses projetos coletivos, por exemplo, o PDC, por distanciamento mesmo, não sei a quantas andam. Então ele prosseguiu, ele tem uma nova implementação, tem mais dados para analisar. O outro projeto que seria de investigação dos valores, expectativa. Já começou, já teve a produção de dados, já tem gente responsável para discutir sobre ele, ou se tem mais coisa para explorar. É tipo ir de cada um item saber o que tem potencial para fazer. Beleza. Porque eu realmente desconheço. Eu estou perguntando. Vocês acham legal fazer isso? Então, olha só. Isso que está escrito ali do lado de lá são eixos que a gente, como eu falei na apresentação, são eixos que a gente foi mais ou menos consolidando ao longo desde que o grupo existe. Coisa que a gente tentou organizar os textos, as coisas que a gente tem nesses 4 eixos aí. A gente também não entende esses eixos como uma coisa assim fixa, entendeu? Como uma coisa assim, como se fosse uma coisa para organizar o que a gente pensa no momento. Mas tudo isso é problematizável, certo? Essas coisas que estão escritas aqui, uma coisa é discussão de textos, que é assim, que é mais no sentido de como aproveitar esse momento da reunião presencial, tá certo? Discussão de texto foi uma coisa que a gente fez ano passado e eu acho que foi legal, assim, não sei o que as pessoas acham. Sim? Quem? Tá. Que em geral era uma pessoa ou duas. As resenhas também. Tem razão, bem lembrado. Isso aqui então, isso aqui acho que é uma coisa que foi legal, que foi o seguinte. A gente primeiro escolheu alguns textos que achava que era útil para todo mundo, assim, e tinha uma pessoa responsável por ler aquele texto e fazer uma resenha. E aí, ler no sentido de ler para conduzir a discussão aqui na reunião presencial e fazer uma resenha desse texto. E essas resenhas a gente começou a colocar numa pasta. Tá legal que todo mundo tem acesso. Quer dizer, não todo mundo que está aqui ainda, mas todo mundo pode ter acesso. Que é uma pasta que a gente tem no Google Drive, que depois eu posso incluir todo mundo, tá certo? Então a gente começou a ler textos, discutir aqui e fazer resenhas desses textos. E eu acho que é uma coisa bem legal, porque eu acho que é uma coisa que ajuda o trabalho de dissertação e teste das pessoas. Porque não só a gente discuta, que a ideia é que a gente discuta os textos e vai criando um banco de resenhas desses textos. Entendeu? Beleza? O Ellison tinha levantado o braço. Se não me falha a memória, vale resgatar por que nós começamos a ter discussões de texto. Uma coisa foi, a gente, em um momento, a gente já estava reunido e... Pode ser mais difícil isso. Ganharam! Então, assim, as discussões de texto, eu lembro, o contexto foi o seguinte. Uma coisa é aproveitar um momento que o pessoal estava reunido para discutir coisas que estavam interessando a várias pessoas, que esse grupo tem um lugar comum que é a formação de professores. Então, às vezes, tinha algumas ideias teóricas que estavam interessando a mais de uma pessoa e aproveitava esse momento de reunião para isso. Mas também lembro que a gente começou a discutir texto, a gente falou da necessidade de discutir texto, inclusive para as nossas ações. Então, quando a gente estava pensando em ações e tal, mas a gente está precisando fundamentar, a gente está muito no campo só da prática, e a gente está esquecendo de fundamentar, estava polarizando muito também
a gente faz só teoria, mas a gente estava polarizando muitas vezes, de repente, para a prática. E aí isso foi uma demanda na época. Então, acho que ter texto, o espaço do texto é um espaço importante para a gente refletir também sobre as nossas ações, para além de poder contribuir para o andamento de pesquisas que estão em curso ali de mestrado e doutorado. Eu acho que ano passado foi legal isso, não foi? Eu ano passado me afastei um pouco, então não sei exatamente como ficou a discussão, como é que estava acontecendo no final do ano passado, que eu dava aula no CAPES. Mas a minha impressão, voltando, é que tem muita coisa aí. Essa história de ler os textos e tal era bem menor. Os focos também, mas não sei se eu estou enganada, mas eu tinha a sensação de que os focos eram. A gente tinha praticamente PDC, né? E esses grupos de discussão, os temas, nasceram para olhar para o PDC. Não necessariamente. Mas enfim. Eu acho que talvez a gente devesse fazer uma dinâmica. Eu acho provável que todo mundo consiga saber sobre tudo que está aí. Sim, com certeza. Talvez a gente pudesse fazer. Impossível. Pois é. Talvez a gente pudesse fazer, depois do mapa conceitual, eu gostei muito, eu gosto do mapa conceitual, você sabe, da Bruna. Talvez a gente pudesse variar o calendário. Assim, uma semana a gente se dividisse, não deve ser um problema conseguir sábado nesse horário. E na outra semana a gente fizesse uma atividade para compartilhar o texto. A gente tem que pensar o que seria uma atividade, o que seria uma atividade que envolvessem todos, essas discussões que envolvessem todos. Mas que as pessoas não se dividem pelo interesse. Na minha cabeça é uma coisa. Posso dar a primeira coisa que vem na minha cabeça. Amadureci a ideia. Então, porque eu tinha pensado mais ou menos em intercalar essas coisas. Isso que eu estou pensando, intercalar as reuniões, exatamente. Eu também estava pensando nisso, né? Mas eu fico na cabeça como intercalar. Está claro para mim que alguns encontros serão com discussão de texto e serão os outros, que não serão assim. Porque a gente vai intercalar fazendo essa divisão, por exemplo, em grupos que obedecem aqueles eixos ou que obedecem a outras coisas. Tem dúvida do que seria esse outro momento que não o momento. Talvez aqueles eixos possam ser reagrupados em dois grupos. Tem pontos de partida, né? Talvez. Eu acho só que tinha que ser reuniões com foco mais preciso e reuniões coletivas. Uma coisa que a gente fazia quando o grupo era menor era falar do trabalho de cada um. Você está envolvido no trabalho de tese, dissertação, também pode compor. Eu, na verdade, para qualificar e tal. Eu tinha pensado mesmo em intercalar essas coisas, mas eu estou pensando numa proposta de encaminhamento aqui, que eu acho que talvez a melhor coisa seja começar pelo mapa conceitual. Eu também acho. Vai dar uma direcionada. Depois que tiver o mapa conceitual, eu acho que vai ajudar essa decisão de como as pessoas podem se. Mas então, seguindo a proposta do Mário, deixa eu só falar uma geral, assim, o que são essas coisas, né? Então, ano passado a gente pensou em duas. Mas olha só, em dois projetos que eram mais ou menos dos quais várias pessoas participavam. O PDC, que é a ideia de práticas docentes compartilhadas, que é o que a gente usa, na verdade é uma coisa da qual todos vocês necessariamente vão participar, todos vocês que são alunos de mestrado e doutorado do programa, necessariamente vão participar, porque a gente implementou o estágio de docência nesse formato, tranquilo? E é aquela ideia de, que até por sugestão da Ana Tereza, não esqueci não, tá? Eu lembrei agora também, porque eu acho que tem igual ao encontro do... Acho que é oportuno o relato. Isso, então, a gente vai marcar uma sessão do seminário do PEMAS para falar sobre isso, para falar sobre
o conceito do estágio de docência que a gente está propondo, porque a ideia é que tenha dois professores dando aula juntos. Vai ser com cerveja? Cara, a ideia da cerveja. Ele tirou uma onda lá no CCE. Vocês viram que é verdade, né? Mas tinha cerveja no clube. É só pra você. Cerveja. Todo mundo? Todo mundo. Tem um E o vídeo pensamento no Facebook. suíço foi uma É beleza. bonito. Eu recomendo um upgrade, cachaça. Que dia vai faltar isso? Olha só. Ela começou a parada assim. Ah, vamos agora, brinquedo, entendeu? A cerveja está aqui, sirvam-se. Eu achei maravilhoso. Ah, eu vou ver antes depois de eu falar só. Não, mas é porque você era Eu o só acho que eu primeiro, fui o né? primeiro, né? Eu era o segundo, mas eu acabei sendo o primeiro. Mas pode ser com cerveja. Eu sou. Tudo pode ser com cerveja, sempre. Mas olha só. Então, a ideia do PDC é essa de duas pessoas dando aula juntos. Isso tem um lado que é de aproximar a formação de professores da prática de sala de aula. Então a ideia é que quem está dando aula contribua com a sua experiência da prática na discussão sobre o conteúdo matemático, beleza? E tem um outro lado que é o de duas pessoas dando aula juntos mesmo, que a gente percebe que altera a dinâmica de sala de aula, independente de ser um professor da universidade ou um professor da escola básica, tá certo? Aí quem a Ju, onde eu participava como aluno, o Mário também disso, né? Certo? Querem falar alguma coisa? Eu acho muito bom. Hã? Esse semestre mesmo, né? A gente está em treinamento Com a Tatiana. com a Tatiana e o Marcelo, né? Eu tenho geometria puxando com o Gerardo. Geometria de rato também tá. Vocês estão fazendo geometria puxando? Tá, aí quem? O Magno? Não lembro. Acho que é o Magno, bem Vai baixo. ser o Magno. Barbudinho. Barbudinho. Bem interessante. Ajuda. E eu acho assim que muda a dinâmica da aula, né? A aula fica mais debate. Interessante também ter duas formas de dar, porque cada professor ali, um tá dando de um jeito, aí na hora um muda e o outro tá dando de outra forma. Às vezes é quase uma tradução, né? Pra traduzir. Aí depende do professor. Essa fala apareceu algumas vezes, né? Apareceu. De traduzir. É bom que ele traduz. É mesmo, tá escrito no texto. É isso. Mas aí olha só, a gente tem esse projeto aqui e a gente teve uma aplicação desse projeto, que foi quando eu dei aula junto com o Fábio e o Mário, a Ju e o Leão eram alunos, que a gente fez uma coleta de dados sistemática, filmou as aulas, analisou a Carol também. A Carol também. Quer falar, Carol? E a gente fez uma coleta de dados e tem 3 artigos publicados já sobre isso. Quer dizer, tem 2 publicados e um no Trello. E um para ser publicado. E depois isso continuou acontecendo e isso desdobrou também em outras experiências. Então, já teve experiências na educação básica, com base nessa ideia de 2 pessoas dando aula juntos, no sentido de falar de um conteúdo de mais de um ponto de vista. Por exemplo, o Jefferson, aluno aqui, o João, também aluno aqui no mestrado, fizeram isso lá na escola onde eles trabalhavam. E a experiência super legal do Diego, que foi? Que deu aula, que eles deram aula junto com uma professora de português, né? Então, foi uma aula conjunta de matemática e português, na qual eles discutiram o conceito de simetria, do ponto de vista da matemática e da literatura. Entendeu? Fala. Hoje teve, na disciplina de formação, eu ia levantar essa discussão, mas me levantei porque não era o foco e a gente tinha várias outras coisas que a gente estava querendo discutir. Mas eu gostei muito da forma como o grupo orientou a discussão, que as falas eram costuradas. Claramente não era um trabalho cooperativo, que cada um ensaiou uma coisinha para falar, mas eles iam falando um junto com o outro.
eu não sei se de repente a nossa atuação em práticas compartilhadas, de alguma forma, explícita ou implicitamente, ajudou a orientar esse tipo de condução deles. Então acho que, para além dessa coisa da matemática escolar na graduação, pessoas dando aula junto, eu acho que de verdade muda a dinâmica, e a gente teve isso em diferentes espaços, inclusive, por exemplo, já em 2016, quando a gente deu a primeira disciplina junto, que era claramente uma disciplina formativa para mim, enquanto pós-doutorando aqui, ingressando num programa de estrito senso para dar aula. Quer dizer, eu estava ali claramente emergindo um saber docente para esse nível de ensino. E hoje eu achei, como hoje é leitura, né? Hoje eu achei que isso de alguma forma, isso alterou a dinâmica de como as pessoas apresentaram o trabalho. Assim. Então, pegando o gancho dessa discussão sobre a sala de aula com mais professores, e aí saindo da graduação, pós-graduação e pensando no que a gente tem feito na extensão, né, já anunciando um dos pontos que estão ali. Que é no Cabo Popular, a gente desde o ano passado, quem está mais envolvido eu, Vitor e Gabriela, mas tem outras pessoas que participaram também do grupo. As nossas aulas sempre foram com mais de 2 professores, 3, 4, uma lógica também de fazer com que a matemática abordada e tratada ali tivesse uma outra característica para alunos que estão afastados da escola há muito tempo. O Cabo Popular é um preparatório com vistas à certificação do ENSEJA, o Exame Nacional de Certificação de Jovens e Adultos, e também pensando no Enem, né? As matrizes são parecidas, então a aula de matemática ocorre sempre nesse formato em que a gente tem uma configuração diferente na sala de aula. A Gabriela pode falar mais depois, que a gente vai tocar nisso, né, quando for falar das parcerias, mas que não, vou dizer assim, não é o PDC, mas as pessoas que estavam indo para lá estavam engajadas, já pensando, tinham passado por aqui, tinham pensado nessa estrutura de sala de aula. Não, eu acho que não é um PDC, mas é um desdobramento. É um desdobramento. Mas que a gente percebe que dá para fazer na educação básica, dá para fazer na graduação, na pós-graduação, dá para fazer em algo que nem está dentro de um formato de ensino preparatório, né? Mas é isso, assim. E a gente pensa nisso também como um projeto coletivo, porque a gente acha que ele articula também aqueles eixos ali. Porque, por exemplo, uma coisa muito forte no PDC é a gente pensar tanto... Aqui está a escola, mas seria a sala de aula, não necessariamente na escola, mas também na universidade, como um lugar de produção, entendeu? Que as pessoas estão ali produzindo ideias. E também a prática problematizada. O que a gente quer dizer com a prática problematizada? A gente pensar em modelos de aula que não seja aquele modelo usual de um professor. Porque aquele modelo, quem disse que essa é a melhor maneira das pessoas aprenderem coisas, né? Ter uma pessoa lá na frente, igual eu estou fazendo aqui. Uma pessoa lá na frente falando coisas. E todo mundo ouvindo, entendeu? Então, a prática problematizada seria a gente pensar em outros modelos, que incluiria, sei lá, sala de aula invertida, outros modelos de sala de aula. Então, o PDC é isso também. Então, a gente considera ele também como um projeto integrador, porque eu acho que ele tem a ver com isso. Então, acho que uma ideia que a gente poderia, porque esse projeto inicial, que foi quando o pessoal ali foi aluno, a gente já coletou dados, já publicou 3 artigos e tem 2 pessoas estudando isso, que são o Vini e o Lucas, que estão fazendo uma tese de mestrado, uma dissertação de mestrado e uma tese de doutorado. Mas uma coisa que poderia ser discutida sobre são esses desdobramentos do PDC. O Diego, a gente está escrevendo um artigo, certo, Diego? Tá. Não, a gente... Pô, esse negócio é muito legal, a gente tem que publicar uma aula de português e matemática, não tem como não publicar isso, né? Mas podia juntar com uma educação artística depois. Sim. Pô, educação artística, filosofia, música, uma de coisa. Teve uma aula na época que a gente ainda não estava no processo de desmonte do grupo escola. Eu fiz uma aula de geometrias não euclidianas com a obra de Picasso, que foi junto com a professora de espanhol e com a professora de arte. Foi maneiríssimo. E foi na época que o CCBB estava com a exposição de Picasso. Maneiríssimo, foi muito legal. Filosofia, por exemplo, eu estou muito afim de fazer. Eu acho que a filosofia tem uma contribuição muito grande para a matemática. Então, já pensou uma aula sobre infinito, com um professor de matemática e um professor de filosofia? Nossa, é sempre. Ia ser foda, né?
Imagina uma aula disso com cerveja. Para dupla. Olha só. Então, eu já estou pensando em como a gente poderia intercalar essas coisas, ou seja, que tipo de atividades poderiam ser feitas nas reuniões presenciais. Então, um tipo de atividade é intercalando, pensando que intercalando as semanas e eventualmente dividindo em 2 grupos, já que tem muita gente, entendeu? Mas tem que fazer uma programação disso. Tá? Então, uma atividade poderia ser discussão de textos, outra atividade poderia ser discutir esses desdobramentos do PDC, entendeu? Acho que seria muito legal a gente discutir essa ideia de professor de disciplinas diferentes dando aula juntos, entendeu? A gente discutir o que pode ser feito, como a gente... entendeu? E Vitor, acho que até discutir a proposta da Tereza, não só no seminário. No seminário vai ser uma apresentação, né? Como vem ocorrendo o estágio de docência. Mas discutir no grupo onde nasceu a ideia do PDC, como isso está sendo entendido também, como feito na graduação, com os alunos da pós-graduação. Que por vezes pode não sair do jeito que a gente... não, mas o que eu entendi, a ideia do anterior do seminário é exatamente essa. Mas seria um dia lá no seminário, essa temática... Tá. Problematizar isso. Não, a ideia vê se é isso que eu entendi. A ideia da Ana Tereza é que a gente discuta um dia no seminário, tanto para os professores e para os alunos, como a gente está implementando isso no estágio docente. Sim, a partir do depoimento de quem já passou pelo processo. Porque o que eu percebo? Eu percebo que não há muita clareza, nem na parte dos docentes que recebem os alunos de estágio de docência, nem dos próprios alunos que vão participar do estágio de docência, que lugar é esse, e que proposta é essa e que conceito sustenta essa ideia. Né? Quem é quem ali? Então, eu acho que como tudo que está muito cristalizado na prática docente e na vida de aluno, a dificuldade de você se deslocar do seu lugar, um pouco de aluno, bem como o docente, do lugar dele de professor, que de alguma forma detém um certo controle grande das atividades que acontecem ali, essa coisa fica às vezes assim, ainda carente um pouco de reflexão, no sentido de dar mais qualidade a isso, que pode ser muito interessante, entendeu? Então eu acho que tanto tem má compreensão da parte do docente, tem inibição por parte do aluno, dos docentes que recebem, dos dois. Dos docentes, dos alunos, quando eu falo alunos, eu falo dos alunos da pós que estão integrando essa parceria com o professor da disciplina. Então eu acho que se houver um momento onde as pessoas coloquem as suas impressões, a gente tem como levantar elementos que podem contribuir para transformar um pouco e melhorar isso como um espaço de formação, inclusive. Um espaço porque você acha que às vezes fica com a cara daquilo que já existia antes e que não são dois docentes. Eu acho que tem que ter alguma... Em vez de compartilhado, está partilhado. Não é essa a ideia, né? Dependendo de quem são as pessoas, acaba acontecendo isso. Não são ações justapostas. Porque a ideia... que a ideia do PDC é assim, primeiro, é que as pessoas, os dois façam as coisas juntos mesmo, no sentido que o aluno de pós-graduação, que naquela situação está atuando como docente, ele não seja nem um monitor de luxo e que a aula não seja jogral também, que assim, é discutir junto, não seja, eu vou falar isso, agora você fala isso. A ideia é que não seja assim, entendeu? E a ideia também é que seja um lugar de formação para todo mundo, de formação para o professor da universidade, porque quem está ali está aprendendo, necessariamente, se a pessoa se coloca na posição aberta para aprender alguma coisa, a pessoa vai aprender muito ali. Só que, falando abertamente, nem todos os colegas conseguem fazer isso. É uma limitação mesmo algumas pessoas, eu acho. Mas, Vitor, isso foi... Espera aí que a Thaís tinha levantado o braço. Né? Quem mais falou? Fernando, Thaís. Eu queria saber se os professores que estão nos recebendo estão cientes do que seria isso, porque é complicado. Então, eu estou passando agora por 2 professores, assim, será que eles vão querer compartilhar o planejamento com você, sentar com você para decidir o que é que vai acontecer? Então, a princípio, no começo, estava discutindo um aluno, assim, na sala, mais uma aluna, sabe? Mas agora, já mudei a professora, assim, eu já estou conseguindo já
participar melhor. E aí, o que é que você pode trazer pra gente aqui? Que mudou o professor. Isso, eu já senti uma coisa bem melhor. Então, a gente tenta explicar para os colegas, mas tem alguns que não entenderam. Eu acho que a ideia de discutir isso no seminário, eu acho que vai ser interessante. Acho que vai ser interessante porque também, muitas vezes o aluno de pós-graduação, ele já é docente num outro contexto. Não, mas a ideia E muitas vezes ele se sente invadindo a sala de aula de um outro docente, aí fica mais retraído, assim, até onde eu vou, até onde eu quero falar tem isso também. também. Eu acho que a Dani tem razão. Tem fila, gente. Fernando, depois Leon. A pergunta dela foi... Era uma pergunta mais sobre exatamente o planejamento, como é que funcionava essa sessão antes da aula começar, entre o pós-graduando e o professor na sala de aula. Não, o que a gente... a própria programação da aula em si, porque eu creio que nessa programação que acontece antes, que você estabelece a própria relação. Fica claro como os dois vão trabalhar em sala de aula. Como é que isso acontece? Para falar sobre isso, que eu vi, parecia tipo, falando que estava chato, não sei se é duas pessoas, que estava com o aluno sentado os dois preparando a aula. Os dois preparando a aula. Quem? O Gerard e o não sei o nome dele. Eu posso garantir todos, tá? A recomendação, quer dizer, o conceito que a gente faz é que seja isso, que os dois façam juntos tudo, inclusive a correção, a preparação das aulas, o planejamento do curso, tanto assim globalmente quanto a preparação das aulas, a preparação das avaliações, a correção das avaliações, que a gente, por exemplo, o Fábio teve as provas, a gente em geral sentou para corrigir junto, aí teve para fazer. E para fazer também. Aí teve algumas com o Kleber que está sendo agora também. Aí tem algumas situações emergenciais, tipo assim, aí você corrige aí, tipo assim, mas a ideia é que a gente tenta fazer tudo junto. Então, nesse sentido que não é para ser um monitor de luxo. E nem é assim, ficar numa situação que você tem que pedir licença para falar, entendeu? Tipo assim, é para a aula ser um debate, que é assim que a gente acha que funciona bem o negócio. Mas quem já foi aluno que participou de mais de uma experiência deve ver que isso pode variar muito dependendo de quem é o professor. Porque eu acho que é muito diferente daquele modelo de aula que a gente está acostumado. Carol e Mário chegaram a pegar outra experiência sem esse vídeo? Agora com a Tatiana, com o Gerard. Eu também vi a Clara, que tá com a... O nome dela que a Clara tá com uma professora também que eu acho que é a Instagram tá aí. Vamos lá. Do professor, não sabe o nome do... Isso. A Clara que tá dando papo No estagiário, a Ana. Ana Clara. É verdade. Produção não, falei, acho que não. Márcia. A Márcia tá com a Calma, mas tem mais gente. Tem mais uma pessoa, mas eu não conheço. O Rafael, Até agora todo mundo sabe o nome do professor, mas não sabe o nome do... Pra sair de crachazinho. O estagiário do crachazinho. Você vê a diferença de professor e de situação, porque quando o pós-graduando ele é mais ativo, a gente sabe qual é o nome dele. Marcelo. Fica a dica, hein? Mas olha só. Não, mas às vezes nem é o problema do... Sim. Tá? Da relação que tem. Porque também como é difícil pro professor, também é difícil para quem está chegando. Com certeza. É complicado. Tá começando agora, né? Você não, a pessoa pode estar ainda tentando enganar. Mas eu percebo. Não, eu falando também do professor também. O professor, às vezes, eu não sei como a situação é. O cara. Eu tô falando de advogado de alta aqui, mas é porque eu não sei como está a situação entre a relação entre eles. Às vezes o cara ainda está com dificuldade de pedir para o outro participar mais, porque ainda não tem uma certa confiança entre si, entendeu? Ele pode. Não posso assumir, pode ser várias coisas que podem acontecer ali. Não posso simplesmente falar afirmar que é aquilo dali que está acontecendo. Não, eu acho que nunca é impossível a gente conseguir um negócio seja homogêneo, vai ser sempre igual, porque sempre vai depender da personalidade das pessoas. Mas eu acho que a gente pode discutir mais o conceito para as pessoas. Os próprios docentes refletirem sobre o que está acontecendo. Exatamente, o Everton. Então, eu tenho uma crítica em relação a isso, eu nem sei se é legítimo, eu não acompanhei todo o processo de
de realização do PDC para o nosso grupo, sim. Mas, por exemplo, dentro do LAPRAME, eu acho que pouco teve discussão, ou não teve discussão sobre a implementação disso. Então, teve um ciclo de palestra, um ciclo de debate dentro do Instituto, teve já um feedback desses professores para a gente entender que a gente pode ajustar essa proposta com a colaboração deles. Então, eu acho que a gente discutiu muito o conceito do PDC, a realização do PDC no âmbito da pesquisa e quando você estava dando aula, mas eu acho que talvez a gente não tenha discutido tanto ações de implementação. Acho que a ação de implementação que eu vi foi mais uma ação legal regimental. E aí eu acho que a gente pode estar cometendo um contrassenso em relação ao que é o PDC, na consideração dos diversos saberes para a constituição da prática. Porque em que momento a gente chamou agora os professores para perguntar assim, o que vocês acham do PDC e que ele merece ser adaptado, reformulado e tudo mais? Eu acho que é a hora que talvez a gente conseguir promover esse ciclo de debates, de palestras e qualquer coisa que seja, talvez a implementação do PDC vai ganhar outro corpo, entendeu? Porque eu acho de verdade, eu acredito no humano, eu falo isso o tempo todo. Eu acho que existem pessoas que são ruins, mas eu acho que é o mínimo. Eu acredito que muita gente, professor da universidade, talvez queira fazer, só que ainda não está imbuído dessa discussão que a gente está tendo o tempo todo. Então a gente está vendo a literatura, a gente está discutindo no grupo de pesquisa, a gente foi discutir, olhar os vídeos, a gente está olhando a pesquisa, a gente está fazendo, está orientando, não sei o que, então é fácil para a gente chegar e falar assim, pô, isso aí não é perspectiva, a gente pensou PDC. Porque a gente está discutindo isso o tempo todo. Como a gente está promovendo essa discussão dentro da comunidade? É só uma reflexão, sabe? A sua reflexão acho que eu vou dizer assim, parcialmente válida. Acho que você tem toda a razão, mas de fato, todos os professores que participaram, a gente sentou e conversou exaustivamente com eles, assim. Mas de fato não tem nem comparação com o grau de discussão que a gente teve aqui, entendeu? Mas eu acho que isso aí, por exemplo, recolher o feedback desses professores e de repente até convidar eles para discussão um dia é um exemplo de uma coisa que a gente pode fazer aqui no âmbito do grupo como um desdobramento disso. E? Não, é só porque a gente está tratando de uma coisa que está funcionando, que a proposta é funcionar num lugar de outra que está no regimento, que é o estágio de docência. Isso que está lá escrito que o aluno da pós-graduação tem que fazer, né? Tem que fazer o estágio docente. E não é uma coisa que ocorre só aqui, ocorre em outros programas. E já existe uma ideia do que é isso naturalizada por docentes e discentes de programas de pós-graduação. Que basicamente o cara vai dar aula e algumas aulas para aquele professor, substituindo ele. Em geral é assim que ocorre no próprio Instituto com os outros programas. A disciplina é do Vitor, mas é o Kleber que está dando aula no lugar dele porque ele é o doutorando dele que está fazendo estágio de docência. E a proposta do PDC é justamente vir com uma outra lógica, que não está escrita no regimento. Essa lógica foi eu entendi, essa lógica foi apresentada para a coordenação da licenciatura, ou sei lá, para... Tem um regulamento do estágio, tem assim, uma resolução sobre o estágio docente. Que toca nos pontos do PDC. Que fala, por exemplo, que é adaptado ao PDC. Que é baseada no PDC, na verdade. Sim. Mas que fala, por exemplo, que a atividade de estágio docente não pode configurar a substituição do professor pelo aluno. É verdade. Tem escrito isso. É só porque... leram isso. Em hipótese alguma. Mas a prática das pessoas com estágio de docência, pensando em outros programas, próprios institutos, não é necessariamente essa. Então acho que é natural as coisas demorarem a acontecer. Por isso eu acho que o que o Ellison coloca, por mais que tenha sido uma coisa exaustiva, falando com cada um, nesse momento de até perceber que existe um coletivo discutir isso e tal, é diferente do Vitor discutindo com a pessoa, sabe? E aí a minha dúvida é, essa ideia de trazer para o seminário. No seminário não estão todos os professores que estão tocando as aulas lá. Tem professor que não é do programa. Mas aí a gente marcaria um dia e convidaria esses professores no espaço do seminário. Entendi. É só para marcar que é necessário que essas pessoas estejam.
Ah, sim, isso aí, eu tenho um livro sobre isso. Mas não é bem a mesma coisa. Acho que tá. Mas eu lembro que faz sentido na minha cabeça. Porque, só para fechar, o Fábio falou isso numa outra vez, fala em diversas vezes. Como é que vão fazer uma política pública que não escuta o professor? Porque não escuta o professor, não se realiza na prática, porque quem vai colocar em prática é o professor. Então a gente não pode criticar isso e, de alguma maneira, cometer esse erro. Então eu acho que nem é chamar essas pessoas para um ciclo de palestra no qual elas vão entender o PDC. Mas assim, a gente precisa agora de vocês que já estão na prática desse PDC para refinar essa ideia e a gente discutir junto e entender qual vai ser o encaminhamento para frente desse negócio. Talvez grupos de discussão? Talvez em grupos de discussão? Tem uma experiência das gregas que eu não lembro, elas relataram que eles tiveram. A experiência que elas botaram professores de matemática da universidade para discutir ensino de matemática em nível de graduação, e uma delas, né, Helena, e ela tem um livro sobre isso, que é a Mundo Matemática. Talvez essa experiência possa nos inspirar em como lidar com essa avaliação. Isso, eu concordo com o que você está falando. Acho que pode ser. Eu lembro do depoimento dela que foi muito legal, assim. Sim. Mas só por causa da... Não é um ciclo de debate, na verdade é uma dinâmica que tem que escutar. É um grupo de discussão. Era tipo um grupo focal. Eu chamo de oficina de discussão. Mas olha só, acho que podia acabar de falar isso só para... Eu tenho que prestar. Então, já surgiram várias coisas que a gente pode fazer no âmbito do PDC. Isso é uma proposta de ação mesmo. Sim. Beleza. Então, esse negócio aqui, EPP, é que por enquanto tem a Sheila fazendo o trabalho dela de mestrado sobre isso. Que também é uma coisa, mas tem a ver com outras ações. Eu diria que o trabalho do Kleber está no âmbito disso aqui também. Que a gente chama de expectativas, percursos e perspectivas na formação inicial de professores de matemática. Então a ideia é um projeto de pesquisa que olha assim, essencialmente, quando a pessoa entra no curso de licenciatura em matemática, o que ela traz de expectativa e o que ela encontra ali. Pessoas estão indo. E quando... Passa um filme na mente. Passa todo um filme na nossa exatamente. E quando elas estão saindo do curso de licenciatura em matemática, é a mesma coisa. E como elas guardam as experiências desse curso de graduação e o que ela tem de perspectivas para a prática profissional e como esse curso de graduação formou ou não para a prática profissional. Então seria o percurso formativo e as suas relações com as perspectivas e expectativas quando a pessoa entra e quando a pessoa sai. Seria isso. E a gente já fez aqui, com a Sheila, a gente está fazendo isso, e a ideia é que seja uma coisa que a gente colete dados combinando métodos quantitativos e qualitativos. Então a gente fez um questionário que foi aplicado aqui com os alunos do noturno, ingressantes, e na Unirio. E a ideia agora é a gente vai fazer uma entrevista e tal, etc. Então é para entender isso e, tipo assim, em particular dentro disso, entender melhor assim, por que as pessoas evadem ou não, o que faz as pessoas ficarem ou saírem, entendeu? E agora, tipo assim, tem pessoas que a gente vê, assim, eu já vi, entrando aqui com um gás, assim, querendo ser professor de matemática e a pessoa sai. O que faz essa pessoa sair? E ao contrário, e ao contrário também, outros na aula de vetores que eu estou dando com o Kleber, tem uma menina que fala, eu queria fazer engenharia, mas estou achando tão legal que eu resolvi ficar na licenciatura. Sheila. Eu fico falando para a Thaís que agora vai mudar com respeito à minha pesquisa, que eu queria saber quantos alunos se vão, por que vão, se tem que ver a atuação do professor. Porque justamente agora, neste semestre, as disciplinas do ingresso dos ingressantes, a maioria das disciplinas está acontecendo, o PDC, que está falando o professor Victor, está implementando. Então,
com respeito ao ano anterior que eu acompanhei já os meninos ingressantes, a fala é muito diferente. Mientras que o ano passado tinha muitos meninos que queriam abandonar a disciplina e logo o curso, porque estavam vendo como era essa ação, atuação do professor. Agora não, agora a fala deles é outra. Estão gostando do projeto, que tem que trabalhar os professores, aula de maneira diferente, eles têm mais ajuda. Então eu acho que a minha pesquisa vai mudar também, já não vai ser evasão, talvez vai ser permanência. Quais são os motivos? Isso, exatamente. E porque a nossa motivação também começar a pensar disso é que a gente acha que tem falas sobre os alunos que são levianas, no seguinte sentido, que elas são baseadas, assim, falando bem, em preconceito. Os alunos não querem nada, os alunos não sabem nada, entendeu? Tem muito uma coisa assim, por isso que eles... Hã? Sim. No caso, dentro da pesquisa, você avalia o que eles aprenderam. Chegou um momento que você precisou avaliar o que eles sabem, o que não sabem, verificar quais são os conceitos que eles trazem de alguma disciplina. Não, você só está olhando para o desenvolvimento dele e expectativa do curso. Está começando agora, né? Essa turma que entrou esse ano, começou há um mês atrás. Então, no caso, ninguém pensou nisso, você trabalhar esses conceitos que eles trazem. A ideia, inicialmente, não seria pensar em conteúdo. Seria pensar em, tipo assim, o que eles esperam do curso e o que eles encontram ali. Entendeu? Seria isso, Ju. Fazer pesquisa também com quem está saindo, que é a galera de 2014. A ideia seria isso. Não, 2014. Quem entrou em 2014 uma noite, está saindo agora. Não, a ideia é fazer pesquisa. A ideia é fazer pesquisa com quem está entrando, com quem está saindo. E a ideia, isso aqui pode virar um projeto bem amplo, porque a gente pode fazer aqui com vários instrumentos de coleta de dados. A gente já aplicou um questionário que está sendo analisado com métodos estatísticos, que a gente está com a parceria com o pessoal da estatística da Unirio. Mas, por exemplo, a gente já fez aqui, não sei se já participaram, rodas de conversa, que a gente já fez algumas vezes aqui. Nessas rodas de conversa apareceram muitas coisas relevantes também para isso, entendeu? Quem está entrando no modelo, né, do GDC, tem uma perspectiva diferente se comparado com quem está saindo que não teve esse começo, né? A gente não tinha implemento, então acho que é até legal. Com certeza, isso. Que é mais ou menos o que a Sheila estava falando, né, da turma no ano passado, Letícia. Mas é muito fácil a gente também ver os primeiros anos de prática do serviço. Sim, também. É uma área importante que a gente Vitor, eu queria até talvez perguntar também para ela, se ela sabe me responder, se isso também tem alguma coisa a ver com o que ele falou, não especificamente com conteúdo, mas a respeito do período que essa pessoa está. Será que chega a um nível, o período daquelas disciplinas, o cara acha que não dá para ele e ele evade, entendeu? Porque o meu caso particular, eu fui a única da minha turma de 40. E o meu objetivo, quando eu entrei para matemática, não era fazer matemática, muito menos ser professora. Meu objetivo era trocar para engenharia. Eu acabei terminando o curso na Rural do Aguaçu, não é de Xaropé. É a única. Eu pensei mais fazer no primeiro semestre, porque já tem pesquisas que falam durante o primeiro ano que a maioria tem toda a liberdade. O problema é o primeiro ano. Então, Pérola, eu não sei lá, mas aqui a experiência que a gente tem, então, tudo isso, a ideia é para entender isso, é para entender o que acontece nesse percurso formativo, entendeu? Mas eu não sei lá, mas a experiência que a gente tem aqui é que a gente pode até não ter esse dado, mas isso é uma informação que tem no SIGA, por exemplo, que a grande evasão é no primeiro ano. No primeiro ano já sai mais da metade, e aí depois ao longo vai saindo. Tem tipos de evasão. Isso pode ter uma discussão na própria universidade. É evasão quando. É evasão, óbvio que é, mas quando sai para outro curso e quando abandona é bem diferente. Então há essa evasão grande no primeiro ano também, porque tem muita gente
ainda se escolhendo, se decidindo para onde vai. Então, talvez os instrumentos que vocês utilizem apontem para isso. Mas também há uma diferença muito grande na matemática que o aluno tem ideia, que é a educação básica, para que ela se depara. Então, no caso aqui, ele vai trabalhar essa questão que você contou agora. Essa ideia que ele tem na educação básica e essa ideia que ele vai ter logo no início da graduação. Eu até conversei com uma professora do CEDERJ, a professora da informática, ela falou sobre isso. O que mais dificulta os alunos a dar continuidade aos cursos é a exigência desses conceitos que são trabalhados no ensino médio e que eles não são bem expostos, não foram bem trabalhados no ensino médio e que o aluno expõe isso como um conceito possível para iniciar a graduação. Logo em seguida, o garoto vem com uma perspectiva, como se falou, e parece ter alguma coisa a ver. Ele observa a matemática de um jeito e vai aplicar na licenciatura, que é completamente diferente, e o foco dele, quando se preparou no ensino médio, era para engenharia. Então o garoto foi bem tecnicista, quando ele vai para um curso que já está preparado para formar um possível professor, ele olha com um aspecto completamente diferente. A evasão, não é essa matemática que vai aprender, outra coisa. O expectativa, né? Expectativa. Mas também pode se dar... Isso pode ter a ver com o conceito que ele aprendeu, as coisas que ele aprendeu, o que ele passado. Mas eu acho que a gente seria muito otimista de achar que o curso de licenciatura negaria esse lugar, no primeiro período, negaria esse lugar mecanicista. Eu acho que às vezes corrobora um curso tão tecnicista no início quanto de engenharia. Mas a gente tem que quebrar isso por ver. Entra no PDC, depende do professor, né? É porque talvez o que você falou, o cara tivesse uma evasão muito alta quando começasse as práticas, por exemplo. Aí sim, beleza, o cara, essa não é a minha área, eu não quero dar aula. Aí ele termina as partes do estágio. Ele termina aquilo que categoriza como disciplina básica, pleno, depende muito do currículo. Não só estágio. Já passou cálculo. Não só estágio, eu acho que geometria, Quem sabe que passa de tudo isso. E aí chega na hora do estágio e fala assim, cara, essa não é a minha área, eu acho que vai com o que ele está falando. Mas pode ser também, porque você chega no final do primeiro período, no final do primeiro ano da graduação, você ainda está inserido já está inserido com as práticas que vão formar um professor. Agora, dependendo de como depende, porque assim, depende muito de onde você está. Da localização, já tem um recorte. É isso. Por exemplo, assim, o currículo aqui do FRJ é muito diferente do currículo, sei lá, da FEBEF, de Caxias. Muito. Então, assim, a gente também pode falar, tipo, talvez o currículo não, mas a prática docente é diferente. Também, mas assim, o currículo, tipo assim, por exemplo, você pega um cara fazendo prática de ensino desde o primeiro período. Ou então uma matéria voltada para isso desde o primeiro período. Aqui na UFRJ você não tem. Então comparar isso de forma genérica é meio complicado. O cara entra na licenciatura para fazer cálculo faz o cálculo com... ai meu Deus, o cálculo unificado, ele faz o unificado visualizando a troca do curso no futuro, é isso? Talvez ele quer isso para ele. E não a prática. Por exemplo, pode ter várias variáveis. Uma das variáveis pode ser a greve também. Talvez. Greve da universidade pública. Aí tem discurso de alunos no ano falando, poxa, eu não vou para a pública não, cargo de greve. É um projeto. É uma discussão política. É uma discussão política. E eu falando que não, você fala que não. Pela minha experiência, faz pouco tempo que eu entrei, eu já vi, eu tinha uma, tipo assim, eu vi a licenciatura mais assim, mais próximo da sala de aula, da aula e tal. E quando eu entrei aqui na UFRJ, eu me vi muito distante disso em duas coisas. A matemática, que é muito diferente da do ensino, então você já tem esse choque natural. E depois que você não parece estar num curso de licenciatura, parece estar no bacharel, qualquer outra coisa, mas menos de licenciatura. Então acho que de início o aluno já tem esses dois sustos, assim, ele fica, poxa, tá tendo cálculo pra caramba, álgebra pra caramba, mas o que isso vai me ajudar na minha sala de aula? Como que eu posso usar isso no meu ambiente de trabalho futuramente, sabe? Então eu acho que é dois sustos que a pessoa toma. E você, assim, você tem que, agora eu acho que faz muito mais sentido o meu curso, agora eu estou fazendo estágio, estou fazendo didática, agora faz muito mais sentido o meu curso
Mas eu tive que permanecer e passar por coisas durante 2 anos para tentar, não, que horas que eu vou começar, que horas que eu vou começar a licenciatura? Você tem que passar pela vontade de ir embora. Mas, por exemplo, porque aí muita gente vai embora. Resiliência. Só uma coisa. É interessante que assim, esse monte de cálculo, esse monte de álgebra que você passou, né, ele faria parte da sua formação. A questão não está na presença dele, mas a maneira como ele ensina. A questão é essa. Tem um segundo ponto de vista, o da Perla. Por exemplo, ela era uma aluna do ensino médio que gostaria de ingressar no curso de engenharia. E quando ela ingressa, o que eu estou falando é mais ou menos isso. Tem um aluno que gosta, mas ele fica com uma equivalência para um ciclo pleno. E outra coisa é o cara que veio para a licenciatura, que espera a licenciatura para a formação de um professor acontecer no curso de licenciatura, que não acontece. No meu caso, foi até positivo, né? Para você foi positivo. Eu esperava uma coisa e eu vi que era totalmente diferente e aquilo me agradou, né? Aí, no caso, o cara tem a expectativa da licenciatura e chega no curso, realmente é diferente, aí é decepcionante, né? No meu caso, foi o contrário. Olha, eu não quero... É só assim para colocar o debate mesmo. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem, não vejo só uma questão da formação do curso em si, não. Existe toda uma cultura, né, que o menino muitas vezes já chega trazendo o que é uma boa aula, do que é uma aula, né, assim, de qualidade, que às vezes a gente precisa lutar contra também essa ideologia que já chega com boa parte dos alunos, porque assim, é a cultura escolar que a gente vivencia e que a gente chega na universidade também com alguns equívocos a respeito do que seja uma aula. Então, por exemplo, a gente muitas vezes, quando numa aula se estabelece um debate sobre ensino, eu falo porque eu sou professora da FEBEF, onde ele fala que o programa é diferente. É diferente mesmo, a estrutura é diferente, o Vitor que criou, realmente já criou dentro de outra perspectiva. E muitas vezes, quando se estabelece numa aula de cálculo, por exemplo, um debate, um diálogo sobre as possibilidades de ensino daquilo, você vê o aluno com aquela cara assim, agora acabou a aula, agora ela vai ficar falando. Agora não é sério. Agora não é relevante, porque vem com a cultura de que aquilo não é aula, de que aquilo é blá blá blá. E aqui, pelo que eu percebo, o pessoal ingressar tem como optar, porque aqui oferece bacharelado, né? E oferece licenciatura. Então, por isso que eu achando assim, meio estranho, porque, por exemplo, lá pra gente tem o curso de licenciatura em matemática. Então, aquele cara que tem essas ideias da matemática, conforme a gente discute, a vontade dele talvez era fazer um bacharelado, mas ele não tem essa opção lá. Aí ele vai e entra no curso de licenciatura, mas naquela ideia de querendo a matemática, querendo esses cálculos, essas álgebras, essas análises, nesse viés que seria no bacharelado. Mas aqui não, aqui a pessoa opta... Aqui é o contrário. Opta a entrar. Ele opta, não, aqui eu posso... Mas o problema é que aqui o currículo, não só o currículo, mas o que acontece no curso de licenciatura é subordinado ao bacharelado. Eu acho que tem um outro problema envolvido nisso que ninguém falou, é a questão da prática docente realmente. Porque o cara sai da educação básica, a maneira que ele tem a aula da educação básica, embora a matemática seja diferente, mas o tipo de aula é a mesma. E eu acho que é até pior do que na educação básica. Eu acho que isso, de certa forma, é decepcionante também. A aula aqui é o tipo de aula é mesmo, entendeu? E é até pior do que na educação básica. Por exemplo, a sua faculdade vai ser maravilhosa ter esse tipo de debate numa aula de cálculo. Mas ali eu acho que ela vai esbarrar numa coisa que a gente também tem que pensar, que é o cara está entrando numa faculdade com 17, 18 anos, ele não tem maturidade nenhuma para talvez discutir a prática da sala de aula. E eu acho que também vai pela questão da nossa profissionalização, da licenciatura como um campo de pesquisa, como uma área profissional específica, e não da filosofia do quem sabe faz, quem não sabe ensina. Mas olha só uma questão de encaminhamento. Eu queria só falar essas últimas coisas aqui para a gente poder tomar decisões de como fazer das próximas reuniões. Assim.
Isso aqui era só para meio que informar. Então, isso aqui são várias ações que eu acho que isso aqui basicamente é uma coisa, possibilidade das quais as pessoas podem e nós gostaríamos de que participassem de algumas dessas coisas e que elas são ações que são de extensões, mas que também podem gerar projetos de pesquisa, como o Gabriel Basson, por exemplo, que não está aqui, está fazendo a dissertação de mestrado dele no contexto do CAP popular. Tá legal? Então acho que isso aqui é uma questão de divulgar e a gente pode ter momentos presenciais para discutir essas ações e as pessoas participarem, beleza? Então, o CAP popular é um preparatório, também é registrado como ação de extensão, é um curso preparatório que acontece no CAP, na Lagoa, à noite, segunda, terças e quintas, mas as aulas de matemática são as terças e quintas. À noite é um preparatório para... que na verdade isso aqui começou de uma outra parceria que a gente tinha em 2000 e... quando? 2016 a gente iniciou o Preparanem. Que uma parceria com a Conexão G. A Conexão G é uma ONG de pessoas LGBT, moradores de favelas do Rio de Janeiro. E a gente começou uma parceria com eles, que era um curso preparatório para essa população LGBT moradora de favela. Que era na Fiocruz em 2016, mas acabou o financiamento, aí a gente não conseguiu dar continuidade ao curso. Mas a gente ainda tem contato com o pessoal da ONG. E aí, por conta disso, a gente, como acabou aquele curso, a gente começou o CAP Popular, só para... O nome do projeto ainda cadastrado na UFRJ ainda está com Preparanem, mas a gente tem processo de modificação. Porque a ação que ocorre hoje é o CAP Popular, em que o público-alvo é de minorias, porém estendido, não mais só pessoas LGBTQI, mas moradores de favela, negros, pardos, trabalhadores em geral, e agora ocorre no CAP da UFRJ, então também muda a configuração de onde vêm as pessoas. Tem uma quantidade muito grande com os trabalhadores terceirizados do CAP, com pais de alunos, com trabalhadores da região e tal. E aí esse ano a gente está com uma turma de 30 e poucos alunos. 30 e poucos alunos, começou 40, reduziu um pouco. É um projeto cadastrado como projeto de extensão, tem aula das 4 áreas, mais língua estrangeira que a gente também está falando como se fosse uma área. E aí aquilo que eu falei sobre as aulas de matemática, não sei se agora é o momento, Vitor, mas talvez depois, já temos um mês de aulas, né? E sempre vão as aulas Gabriel, que passou, que o Vitor falou, e a Adriana, que é a bolsista. A gente tem 4 bolsistas para cada área, que é a bolsista do projeto. E aí agora a ideia é a gente ter mais pessoas atuando. Então também fica o convite aí, quem quiser participar, só falar com a Gabriela que ela está organizando. E eu acho interessante só colocar que, assim, naqueles eixos, ali no capitular, a gente vive pelo menos 3. Que é a escola como lugar de produção, a matemática problematizada, a gente tem feito umas aulas bem diferentes, no sentido de se aproximar daqueles eixos ali. E a prática problematizada também. E o saber do professor que ensina também, porque tem um aluno de formação, né? Mas como a gente acaba mais preocupado com a preparação das aulas e tal, eu acabei deixando de lado. Mas quem quiser também trazer esse eixo do projeto. Pedro. Professor, esse CAP, o CAP não tem CAP aqui também, não? Então é o CAP da UFRJ. Então, porque... Não, o CAP diz aqui no fundão. Isso no fundão, não? Porque esse projeto, assim, eu moro no tipo super longe. Para mim, se eu tivesse essa ideia de participar, poder contribuir, é totalmente inviável para mim. Agora, se eu estiver na universidade e tiver que participar, aí é mais interessante. Mas se a gente avaliar que a gente tem braços, a gente pode pensar em criar uma... não pode pensar, vocês já pensaram sobre essa fazer aqui, né? Fazer aqui. CAP popular. Sim. Tanto o outro também do LGBT, qualquer outro projeto voltado que seja aqui, né? Eu acho que fica mais fácil do aluno chegar. Eu acho que isso é uma coisa que a gente pode discutir, pode avaliar, justamente avaliar o que a gente pode fazer nessas ações. Beleza? Mas aqui ele está falando muito para a social. Aqui você também gosta de
Samora Machado. Isso, tem o na reitoria também, tem o na letras, não sei se tem o processo. Só não lembro o nome de todos. Eu só não sei se eles têm esse objetivo do Enseja. Eu vejo poucos preparatórios com esse enfoque. É mais para o vestibular mesmo, né? Para vestibular, para Enem. Mas a gente, quando teve lá a crise do Preparanem, que a gente ficou sem financiamento, a gente pensou na possibilidade de ter aulas aqui, inclusive, a gente conversou com a Valci, de conseguir alguma sala de aula para fazer aqui no CTV. Só que o que fazia ficasse difícil era a chegada mesmo das pessoas que vinham. Aqui também é muito difícil acesso também. Seria algo mais para um público que atua, já trabalha aqui como os terceirizados. Que é uma ideia nossa ter como parceria também dentro do projeto Cá Popular. Então, projeto de extensão isso aí que você estava falando, tem um projeto que eu participei até ano passado, que é letramento, que faz formação de pessoas de terceirizadas, educação tipo EJA. Sim. Só que não pode afirmar como EJA porque é um projeto. Não. É outro projeto que tem o nome da COP, mas a COP não faz nada lá. Só bota um nomezinho, feliz da vida, mas é porque o projeto tinha que se manter de alguma forma, porque esse é o da vila inicial. Aí saiu de lá, veio pra cá, e para se manter teve que botar o nome da COP, porque a COP precisava de algum projeto de extensão social assim, só que não contribui em nenhuma bolsa. Ué? Não contribui por projeto, mas sem bolsa. Não dá nenhuma ajuda. Nada. Só chega no final do ano e faz uma festinha. Fala assim, gente, te ajudou. Aí a gente foi participar, porque era tipo pessoal de português e matemática. Aí tinha o pessoal do morador da vila e trabalhadores terceirizados aqui. Então tem muito aluno do projeto que trabalha aqui no próprio CT, no bloco C. Tá, mas deixa eu só completar aqui então. Então, esse aqui, Redes da Maré, isso é uma ONG também, que é uma ONG bem grande, inclusive, aqui no Complexo da Maré, que a gente recebeu um contato deles e tem uma ação ocorrendo atualmente em parceria com a Rede da Maré, que é um curso, como se fosse assim, um reforço de matemática, porque são alunos da comunidade que eles estão fazendo um curso técnico de eletricista, não é isso? Eletrotécnico. Só que não é técnico, é profissionalizante. São auxiliares. Isso, eles fazem. São alunos assim, na faixa de 17 anos, moradores da comunidade da Maré. A aula é lá dentro da comunidade. E eles são moradores de lá e eles fazem, alguns têm ensino médio completo, outros estão fazendo ensino médio e eles fazem esse curso profissionalizante que é oferecido pelo SESI, né? Senai. E aí teve uma demanda que eles estavam sem base de matemática, assim, entendeu? Então, eles pediram uma lista de conteúdos lá pra gente e a gente deu uma aula. Teve a primeira aula só disso. Vitor, Sheila e mais 2 alunos do primeiro período. E as aulas são aos sábados. Não. Nesse projeto, eles são alunos do ensino médio ou não, aí depende de cada um está numa escola, né? Tem gente que já terminou o ensino médio. Entendi. E lá eles têm aulas técnicas que precisam de coisas de matemática que eles não estão dando ponto. E os professores dessas aulas técnicas falaram que eles estavam precisando de reforço de matemática. E aí foi até por meio da Carmen, que a filha dela, Carmen, diretora da Faculdade de Educação, a filha dela trabalha nessa ONG, aí entrou em contato com a gente, entendeu? E aí eles deram lá uma lista de coisas que eles precisam, que vai desde algoritmo das operações de números naturais até o que? Trigonometria, sei lá, vai desde o ensino fundamental até o ensino médio, assim. E a gente deu uma aula e as aulas acontecem sábado de manhã lá. E eles têm um pagamento simbólico também, que é R$90 por dia. As aulas são de 9 ao meio-dia. Certo? O que mais? A ideia é que a gente imprima nessa aula algo bem próximo do que a gente faz no Cá Popular, com vários professores. E a ideia é que a gente tenha um professor que fique responsável por isso, não eu e Vitor, mas alguém que possa ir todos os sábados e atue também coordenando as outras pessoas que vão estar lá, que eles desejam que sejam os licenciantes. Os
2 licenciandos e que foram na primeira aula, a gente convidou na aula que a gente está dando junto, de vetores, e eles são moradores, não, um é morador, né, o Guilherme, um morador lá na comunidade, e uma outra aluna, ela queria muito, porque ela era moradora da Rocinha, então assim, também tinha essa coisa identitária. A Sheila também foi, a Sheila também estava morando lá, tá, Sheila? Então, a gente também acha que é interessante essa aproximação de pessoas da localidade, porque também serve para eles como uma inspiração, incentivo. E então quem quiser participar, seja sendo essa pessoa que vai estar em todos os sábados, ou não, se for alguém que possa ir em alguns, lembrando que a gente precisa dessa figura que vai estar indo sempre, dentro da comunidade, dentro da favela, uma rua paralela à rua principal da Nova Holanda. Acho que é importante dizer isso também. É sempre o sábado, todo dia que tem a feira na rua, que é Teixeira alguma coisa, que eu esqueci o seu quem conhece. É um ambiente que a gente, alguns podem ter um estranhamento, mas acho que é importante ocupar esses lugares e estar lá. É um estranhamento que é medo mesmo. É isso. Não, mas é aquele medo que talvez o medo de quem está longe, quando você chega perto do medo, você vê o medo de perto. Para quem trabalha direto em comunidade, sabe que as falas de quem não passa perto disso todo dia, quem não vê isso todo dia, não é muito... as pessoas dão, né, inicialmente dá um pouquinho de dor no estômago, embrulha. Você tem que estar com o coração muito aberto para entender o que acontece. Então tem que falar, eu acho que tem que estar claro. Que eu usei... Não pode porque senão vai... Não, porque não. Foi romântico. Em geral eles vão buscar a gente no Brasil, eles já entrou sozinho. Não, precisa disso. Sábado agora ninguém vai buscar a gente sábado. Não, a gente já entrou sozinho também. Mas a gente sai em grupo, quando saímos, você Sim. Vocês vão ver que existe um estudo muito grande sobre a figura do professor nesses lugares. Não, e a ONG tem uma estrutura, assim, tipo, a sala de aula é legal, tem projetor, tem quadro, tem inclusive que ela lousa interativa. Mas só para acabar aqui rapidinho, o LSN, a parceria com o LSN é que a Dani coordena o Laboratório Sustentável de Matemática, que a ideia é a gente se organizar para oferecer oficinas em escolas, etc. Tá? E para isso tem a ver com isso, que a gente está tentando, desde o ano passado não conseguiu, ter um site que possibilite essa comunicação das redes de escola com a gente, entendeu? Que é uma coisa que a gente precisa consolidar. Hoje eu ajudo a coordenar junto com a Dani, com a LSN. E essas parcerias com os IFs, que são os institutos federais, que já tem alguns campi do IFRJ contatando a gente, e do Pedro II também, que o Pedro II também é um IF, né? Para fazer diferentes coisas em parceria. Então, por exemplo, recentemente, eu nem falei para ninguém isso ainda, eu fui contatado pelo pessoal do IFRJ de Volta Redonda. Eles querem fazer uma reconstrução da disciplina de análise lá. Então, fazer um projeto de parceria. E nós temos aqui os colegas de professores, alunos de doutorado que são professores de vários IFs, por exemplo, ali o Rafael Erasmo de Paracambi, e a gente acha que isso é uma coisa importante, estabelecer as parcerias com o IF, porque a gente acha que na conjuntura política atual, fortalecer os IFs é uma coisa muito importante. Porque a minha opinião pessoal é assim, se houve uma coisa boa que o governo PT fez, foi a criação e a expansão dos IFs. Para mim, isso faz uma diferença absurda na educação brasileira, porque oferecer uma educação básica, no caso do ensino médio, formação de professores de qualidade, público, gratuito, e geograficamente distribuída, eu acho que faz uma diferença absurda. Assim, muda todo o panorama da educação pública. Eu só não entendi se houve uma coisa boa. Só não entendi essa parte. Eu não quis problematizar isso, mas...
Entendeu? Eu sei essa Eu acho que se há uma coisa Se eu tivesse escolher uma coisa. Uma coisa que eu acho que é difícil alguém falar que foi ruim, assim, entendeu? E, então, por que eu falei isso? Porque é uma política que está ameaçada hoje. Assim como toda educação pública é uma política que é ameaçadora, eu acho. Essa questão da manutenção do já teve um que foi fechado, né, em Brasília. Na verdade, fisicamente ele nunca abriu. Ah, tá. Fisicamente aquele de Brasília. Mas há um programa de descontinuidade, assim, porque ele já estava programado para abrir, e como ele não abriu até antes do golpe, vamos dizer assim, aí eles deram um jeito de cortar, de não abrir. Mas isso, de qualquer forma, eu considero como um fechamento, porque já estava em DO, ou seja, já estava tudo encaminhado para a coisa bem. Fisicamente ele nunca realmente abriu, mas já estava já programado. Beleza? Só um elefante branco. Não, na verdade, assim, o projeto de expansão. Na verdade, o que acontece, as pessoas, nunca abriu, beleza. O que a gente tem que entender é que é um projeto de descontinuidade. Entendeu? Então, o fechamento, na verdade, o fechamento ele acho que é simbólico, mas para mim é um fechamento, é a representação do enfraquecimento que se quer, não precisa. Entendeu? Como não precisa? Estava lá, estava tudo escrito que precisava e de repente não precisava mais. Todo mundo está gravado, tá assim. Então é isso, quer dizer, eu acho que isso é uma coisa bem importante, né, gente? Posso falar? Uma coisa que fica bem claro aqui, que vocês viram, né? Todo mundo tem meio que entrelaçado, como o Elcio falou, assim, na mente a formação de professores. De qualquer forma, além dos eixos, acredito que um grupo de pesquisa, investigação, de estudo, pelo menos para mim, né? Vou falar em relação a mim, mas de repente pode estar ajudando alguém. É o fortalecimento das nossas práticas, da nossa pesquisa, que se sintam à vontade, porque eu fico pensando no Vitor que tem 35 orientandos aí, entre graduandos e... São quantos? Sei lá, deve ser isso, né? Sei lá. Acho na ordem de 20. Assim. Então, entre graduandos e pós-graduandos, fora os compromissos de coordenação, que vocês fiquem à vontade para procurar o pessoal que é do grupo. Eu acho que o grupo tem esse papel também, de se ajudar mutuamente as pessoas. Eu posso falar, o Diego aqui, é meu mentor aqui depois do vídeo. Eu brinco, né, com ele, mas é assim, porque a gente fica... Hoje eu já catei o Cleber, eu quero mostrar um negócio aqui, como é enrolado e tal, eu vou catando qualquer um aqui e tal. Porque é isso, assim, acho que a gente... É meu também. Já se esquivou e tal, entendeu? O Diego não consegue dizer não, aí eu... Então, assim, acho que é mais ou menos isso que a gente tem que... A gente precisa se sentir à vontade, né? Para procurar apoio mesmo de tiração de dúvidas e tal. E se sentir à vontade também quando o outro disser que, não consigo, cara, foi mal, entendeu? Até porque tem gente pra caramba. E aí não sobrecarrega o Vitor, que enquanto coordenador para mim é coordenador do PEMAT, né? Então tem muita coisa aí para trabalha pouco. Trabalha pouco. Trabalha pouco, entendeu? Tem que dar aula aí de vez em quando. Então assim, o pessoal se sentir bem à vontade, né? Para procurar ajuda mesmo. A gente tem que se ajudar mesmo. Então deu para ter uma ideia geral das coisas? Ficou confuso. Tá, então... Próxima reunião, mapa conceitual. Essa proposta de encaminhamento. Eu acho que a gente pode começar pensando no mapa conceitual. O que vocês acham? Falou do SPEM? Não. Tá lá. Esqueci. Coisa pra cacete, né? Então, em datas importantes só tem uma, porque as outras eu não sei de cabeça. Mas essa aqui é bem importante. Que é assim, eventos importantes que acontecem esse ano. O CIPEM é um seminário internacional de pesquisa em educação matemática que é promovido a cada 3 anos pela SBEM. É um seminário bem legal, assim, bem importante. Mas na verdade ele é mais direcionado para quem tem pesquisas concluídas, assim, na verdade. Mas quem puder ir, eu acho que é importante. O outro problema dele é que ele é caro.
Mas é bom saber também que existe esse evento. E vai ter o Ebrapen esse ano, né? O Ebrapen acho que, quer dizer, Ebrapen tem todo ano, né? Onde é o Ebrapen esse ano? Vai ser em Belo Horizonte. Depois de Curitiba passei. Não ver mais. CPEM em Foz. CPEM em Foz do Iguaçu. Vocês sabem o que é o Ebrapen, não? Acho que o Ebrapen seria mais interessante. Pra todo mundo aqui, em geral, sim. Tem alguém que não sabe o que é o Ebrapen? O Ebrapen é Encontro Brasileiro de, como é que é? Pós-graduação. Pós-graduando. É um evento que é direcionado só para quem faz mestrado, doutorado, só para alunos de mestrado, doutorado em educação matemática. Eu acho que é importante, agora até uma questão política também de ocupar esse espaço. O Fábio foi no Juiz de Fora, eu fui no ano passado no Pelotas. E a gente, nas duas vezes, pensou na possibilidade de trazer o evento para cá, que é um evento que nunca aconteceu na UFRJ. A vez que ele aconteceu no Rio de Janeiro, aconteceu na Santa Úrsula, quando Santa Úrsula ainda tinha um programa de educação matemática, acabou. E das duas vezes a gente, primeiro ele colocou a candidatura e perdeu para Curitiba, e dessa vez a gente retirou antes de perder, porque o pessoal da UFMG... O pessoal a gente tentou fazer lobby, mas não foi muito difícil. O pessoal da UFMG estava muito mais organizado, queriam muito levar para lá e tal. E aí a gente percebeu que ia perder, tirou para não perder de novo, não ficar feio. Até chegaram a falar o seguinte, a gente podia fazer um combinado de 2019 ser no Rio de Janeiro. A ideia é sempre que no próprio Ebrapen daquele ano se vote do ano seguinte, isso depende muito. De um ano para o outro a configuração dos pós-graduandos muda muito do mestrado também. Então é um lugar importante para que os pós-graduandos estejam. Aí pode mestrando, doutorando, trabalho finalizando ou não, e até um ano depois que você termina. Finalizado não faz muito sentido. Não, sim, mas pode. Pode, mas não faz sentido. Eu vou mais longe, eu acho que até iniciando. Sim, iniciando. Não, finalizado é que não faz muito sentido. Mas até iniciando, porque assim, lá você pega muita contribuição. É melhor que seja antes da qualificação. Eu achei o LSM e o Ebrapen nesse aí. E Belo Horizonte dá para ir, dá para alugar uma van. Não, eu estava vendo ainda por passagem aérea para Belo Horizonte por menos de R$100. Eu acho que vale a pena ir. E é num feriado aí de novembro, eu acho que é um feriado de 2 de novembro. Os dois são novembro? Não, um é maio. Não, CPEM é outubro, né? Mas é perto. E falar que CPEM, mesmo as pessoas não podendo participar agora, que estão no trabalho no início, é pensar que CPEM é o evento mais importante de educação matemática do Brasil, e pensar que daqui a 3 anos, se não participar agora, daqui a 3 anos pode estar com o trabalho finalizado e tal. É bom ver qual é para quando daqui a 3 anos apresentar. Sobre o CPEM, eu não sei como a gente vai se dividir para mandar trabalho, mas eu fui pelo CPEM, para o CPEM na última edição, e o maior trabalho que não era meu. Então a Letícia gentilmente se colocou à disposição para quem quisesse colocasse o nome de autoria no trabalho, e eu acho que a gente entende aqui que o trabalho, tanto individual quanto os trabalhos do grupo, são de todo o grupo. Então quem quiser ir para o CPEM, embora adiantando, como o Vitor falou, é um congresso caro, tanto do ponto de vista de hospedagem e de viagem. Eles fecham um excelente hotel, tem um coffee break não, um jantar lá. Mas você não precisa. Não, o cara que é especialista nisso é o Rafael. O Rafael é especialista nesse negócio aí. Eu indico uma Não, eu sou especialista em não ficar no hotel, cara. Eu tô de lá. Eu indico um hotel bom e barato. Mas enfim, ele é de lá. O CPEM é muito seletivo, né? Porque é só para pesquisas com resultados parciais ou concluídos, não é isso? Mas mesmo que vocês ainda não tenham, né, ou qualquer outra pessoa que ainda não tenha resultado de pesquisa, eu acho que a gente coloca à disposição para fazer essas parcerias nos artigos. Porque a gente entende que aqui o trabalho é coletivo, independente de você ter escrito, se você participa de alguma forma das discussões, você é autor. Você tem a estrutura basicamente de palestras e os GTs, onde nos grupos você apresenta, expõe, PowerPoint, sei lá, para as outras pessoas, os outros pesquisadores da mesma linha.
Ah, mas como proposta de encaminhamento, o que vocês acham da gente, então, vamos fazer esse mapa conceitual? A gente vai pensar, né, cada um pensar um mapa conceitual, um esboço. Então, acho que cada um poderia pensar no seu próprio trabalho, né? Que você, mesmo vocês que estão começando o trabalho... Você entende o que é mapa conceitual? Pois é, isso que eu ia perguntar, essas pessoas Porque eu estou vendo o pessoal com uma cara de paisagem ali. Vocês sabem o que é mapa conceitual? Alguém? Google isso. Hein? Não, eu estou falando sério, não é vergonha não. Você aprender a fazer, Então explica aí. Eu acho que a gente podia fazer minimamente. Porque já está quase na hora de acabar. Tá, é rapidinho. O mapa conceitual é você tentar fazer conjuntinhos assim e ligar tipo fluxograma. Imagina. Você tem um tema de trabalho? Tá, beleza. De repente você vai... O que está junto desse tema de trabalho aqui, né? Eu, por exemplo, no meu... se eu tivesse que tirar aqui, por exemplo, de dentro aqui, botasse aqui o meu tema com coisa de fora, aí eu poderia, assim, minhas inquietações. Tá aqui, né? Essas inquietações aqui me levam a que problemática? Né? Essa problemática aqui se encaixa, de repente, em que teoria? Essas teorias... Tá dando mais ou menos para entender isso? Assim, você vai ligando mentalmente... Sério, pô! Mas olha só, não é um mapa, é uma teia de aranha. Vamos fazer um sobre alguma coisa? De repente... A ideia seria um mapa conceitual sobre os projetos do grupo. Então, eu acho que o trabalho de casa seria cada um pensar tentar fazer o meu mesmo, então, assim, de repente. Mas como em relação com essas 4 paradas aqui? Então, por exemplo, as minhas inquietações vêm da minha prática, né? A minha inquietação vem da minha prática, experiência e de própria questão de mestrado. Então, a inquietação minha aqui, aí, assim, vem das práticas, tá? Essas práticas me levaram a ter uma problemática sobre a consideração da emergência de saberes em espaços de discussão coletiva, discussões matemáticas, né? Então, assim, a problemática é essas discussões em espaços, né, coletivos. Pô, vou tentar escrever rápido, né? E aí... espaços coletivos. Você tem uma inquietação na problemática que provavelmente você vai tentar ver, assim, essa inquietação, essa problemática pode te levar diretamente a uma questão de pesquisa? Pode. Você pode passar primeiro por uma teoria? Pode. Assim, normalmente isso aqui, eu busquei primeiro ver quais são as teorias que poderiam dar conta de eu tentar discutir isso. Então eu falei lá, eu escolhi lá o Davis, né, que fala da emergência de saberes. Eu escolhi o Schumann e a Boll, justamente por conta dos saberes profissionais que a gente entende, saberes do professor, e no caso aqui, do professor de matemática. Eu escolhi, agora estou tentando lembrar aqui, Wenger, por conta das identidades profissionais dentro de um espaço coletivo, no caso de uma comunidade prática. Então, como é que isso funciona dentro disso? E aí você pode, até na verdade, no mesmo patamar que você está vendo aqui as teorias, isso pode te ajudar a criar uma questão de pesquisa, né? Então, assim, no meu caso, assim, quais são no caso da dissertação, quais foram os aspectos, quais são os aspectos que emergem dali. Para a tese, eu tenho outras questões de pesquisa, porque agora eu vou fazer uma tese no formato multipaper, então provavelmente vão ser várias questões a serem respondidas. Então, aqui podem ter várias questões que você tem que buscar responder aqui. Na verdade, questões ou questão, né, de pesquisa, dependendo de como é a sua pesquisa. De que maneira isso está articulado ali? Né? De que maneira essas teorias aqui estão articuladas em que eixo ali? Para a gente poder trazer coisas aqui que possam contribuir. Aí, não sei, ali, a escola como lugar de produção, se encaixaria, né? O saber do professor que ensina matemática, acho que aqui nesse caso aqui, menos um pouco. A matemática problematizada, talvez, mas eu acho que se encaixa mais no primeiro e no último. Ali, né? Na prática problematizada, porque eu estou falando de discussões em espaço coletivo, tudo bem que é discussão matemática, mas a escola como espaço de produção, porque esses espaços coletivos aqui, no meu caso, eu vou olhar para professores que ensinam matemática do primeiro e quinto ano. Então,
aqui tem também assim, obviamente isso aqui leva a uma escolha do objeto de pesquisa, né? E aí vocês vão olhar que assim, isso aqui levou à escolha do objeto de pesquisa. A partir do momento que eu consigo encaixar assim os eixos, com o Laprame, eu posso aqui mesmo traçar com essa questão de pesquisa aqui, com esses eixos, essa teoria, assim, diferentemente do que é o objeto, é qual é o objetivo. Né? Aí você tem que traçar o objetivo da pesquisa. Então, assim, a gente, no caso da tese que eu vou fazer, você tem uma hipótese de pesquisa, de repente você pode confirmar ou não e contribuir para a literatura. Ou você quer fazer um produto educacional, sei lá, porque se fosse alguma coisa realmente voltada para a prática, ou o seu objetivo é problematizar, no caso da China lá, a evasão, quer problematizar alguma coisa, então assim, você vai escrever aqui o objetivo. Né? Então assim, isso aqui é um modo conceitual. Isso aqui, teoricamente, tem que existir um pouco antes de começar a escrever. Bom, isso aqui ajuda. Guia, né? Não, e vai mudando, exatamente. Isso aqui é uma questão estrutural, mental, que ajuda a gente a começar a escrever. Isso não quer dizer que seja imutável, né? Nada para aprisionar. Mas esse mapa mental aqui é uma coisa legal de a gente... Tipo, onde aparecem as questões, não precisava estar desconectado das discussões, é isso que você quer dizer? No momento que apareceram as questões ou questão, não precisa estar desconectado das discussões e tampouco do objetivo. Não, então, isso aqui foi a minha problemática. A sua problemática. Beleza, particular, cara. Particular do teu trabalho. Entendeu? Aqui foi a problemática porque eu me enfrentei. Por quê? Caso para a gente pensar o nosso, esses eixos. Bom, essa é a minha proposta. Eu quero saber se vocês acham legal ou nada a ver. Pode falar. Eu tinha só uma sugestão, porque assim, quando a gente vê o colega fazer, e o colega mais experiente, a gente às vezes pode dizer, mas eu ainda não tenho essas ideias, eu não tenho às vezes nem as palavras, os termos. Uma sugestão que eu dou é assim, faz primeiro uma lista assim, de expressões relacionadas ao tema que te interessa. Você também precisa ter um objetivo nesse momento, mas você tem uma área de interesse. Faz uma relação assim, de expressões, palavras, frases que te angustiam relacionadas ao seu tema, e aí depois você vai procurando linká-las, né? Relacioná-las. Isso que ela falou, rapidinho, exatamente assim. As suas inquietações é que tem uma listagem de coisas que vão te inquietar. Igual eu estava falando com o Johnny ali na semana passada, né, Gabi? Você vai listar uma porção de coisa aqui. Óbvio, né? Aí com base nessa lista, você começa a ver assim, relações entre as coisas. Aí você vai puxando as setas e vai sair alguma coisa. O importante é trazer alguma coisa. E assim, que vai para aqui? Espero que seja. Não, a parte mais complicada. Eu não estou preocupado com o fato de que parece um negócio cultural. Não é. Por isso que assim, eu estou mostrando o que é o mapa conceitual. Fiquei mais chocado, já tá. Podia ter pegado ele. Não, mas vem cá. Mas a sua tempestade de ideias e palavras. Então, para encaixar cada coisinha aqui, é uma tempestade de ideias. Tem uma porção de coisa que te inquieta. Essa inquietação, muitas vezes, às vezes, você acha que é só inquietação, mas já é uma problemática. Então você, de repente, como a Gabriela falou assim, e isso aqui, na verdade, é a minha problemática que se relaciona, isso aqui se relaciona com isso. Então você já encaixa uma coisa aqui. Com relação às teorias, por isso que a gente tem acesso aos mais experientes e aos textos, para a gente ver o que se encaixa em que dentro dessa inquietação, dessa problemática, ou seja, o que pode me ajudar a fazer a leitura sobre isso. Porque às vezes você escolhe uma teoria, não, você não está dando conta do que na verdade é minha problemática. Aí você vai buscar, obviamente, os experientes aí e tal, professores que têm acesso a uma literatura, olha, então talvez isso aqui te ajude, você vai lá e vê se ajuda. Eu só fiquei na dúvida, Vitor, qual é o dever de casa, entre aspas? Se é cada um fazer um mapa conceitual sobre o que se trata da sua pesquisa, ou a gente pensar como o nosso trabalho se articula ali com aqueles eixos, e aí a gente vai fazer um mapa conceitual juntos semana que vem, isso que eu fiquei na dúvida. Então. Talvez seja isso aqui que você está falando? Então, eu vou falar o que eu tenho em mente, pode não ser nada disso, tá? Acho que não tem nada a ver.
Porque eu acho que isso ajuda a entender os trabalhos. A minha ideia era cada um fazer um mapa conceitual nesse espírito que a Daniela falou, quer dizer, que é na verdade um rascunho no mapa conceitual sobre o seu próprio projeto de pesquisa, mesmo que seja muito inicial e, se possível, relacionando com esses 4 eixos aqui, se acharem que tem alguma coisa a ver. Hã? Segundo? Até porque o mapa não é tão perfeito nem acabado. Por isso que existe um grupo de pesquisa, para a gente ajudar a Olha só, porque tem mais ou menos, está acontecendo isso mais ou menos de metodologia. É mais ou menos assim. Mas aqui está mais... Um esboço. Não, mas peraí, deixa eu só acabar de esclarecer. Porque a ideia também não é a gente... Porque a ideia é o quê? É a gente evoluir para ter um mapa conceitual grandão pro grupo. Mas não vai fazer isso semana que vem, entendeu? Isso eu estou pensando que seria um trabalho para ser feito ao longo do semestre ou ao longo do ano. Ou para sempre, que sempre vai estar mudando. Eu já tinha pensado que a ideia da Bruna é a gente pensar semana que vem no mapa conceitual do grupo, claro, não pronto, não fechado, mas como que as coisas iam se encaixando no... Não, então, mas o que eu estou pensando é que cada um traga do seu e na aula que vem a gente vê tentar encaixar. Não vai conseguir, mas não tem problema. É uma primeira tentativa, é um exercício de tentar encaixar. Eu não sei se essa é a melhor maneira. Assim, é uma ideia que eu tenho. Eu olhando do ponto de vista do pescado agora, parece que E fazendo isso, uma coisa conceitual da ajudaria depois para essa atividade. Sim. Você vai estar A escolha do texto, né? Porque isso aqui não é tão importante, assim. A teoria, você pode botar aqui teoria. Você não sabe, né? Você tem a problemática de interpretação. E outra coisa, só para acabar, porque as pessoas têm que sair. Eu estou pensando também que essas coisas todas aí, eu acho que primeiro, 2 coisas. A gente tem que eleger entre nós pessoas para, tipo, coordenar cada coisa dessas. Entendeu? Pessoas entre nós mais experientes. Tipo assim, quem é docente do programa, eu, Ellison, Letícia, Gabriela, não é docente do programa, mas é pós-doc. Ou quem é aluno de doutorado, mas... Não, pronto, já deu uma parte. Já foi qualificado? É. Aluno de doutorado já qualificado. Você. E eu tô quase achando que é uma boa ideia, não sei se é meio exagero ou ridículo, mas a gente passar um Google Form entre as pessoas, ver quem está afim de cada coisa de... O que vocês acham? Vocês acham exagero ou... Seria legal também disponibilizar nos inscritos também, de cabeça. Sim. Aí você bota junto com o Google Form, é isso? O que vocês acham disso? Que a gente tem os inscritos de cada eixo e passa o Google Form. Alguns têm mais inscritos do que outros. Sim, mas tem a ideia principal para lá, né? Isso. Então, dessas coisas aqui, quem tem interesse em participar de alguma forma disso? Fazer um Google Form, que é muita gente, assim, entendeu? Vocês acham isso ridículo ou não? Não. Tá. Fazer um Google Form. Porque eu não tenho nenhum problema de ser ridículo. Assim. Quem está a fim de participar dessas coisas todas aqui, TDC, Cabo Popular, tudo. Entendeu? Aí tem uma outra coisa. E aí a gente vê como elabora essas coisas. A gente pode ver, por exemplo, se a gente vai ter momentos de ter reuniões presenciais que separe o grupo, e uma parte vai fazer uma coisa, outra parte vai fazer outra, ou não, para organizar essa agenda. O que vocês acham disso? Eu acho bom. Inclusive tem uma outra coisa também que a gente tem até reunião terça-feira que vem, que pode surgir uma parceria. Tem essa coisa aí também. Surgiu uma parceria. Tem várias parcerias. Tem uma parceria com a Prefeitura de Nova Iguaçu. Para a gente compartilhar práticas a fim de justamente esse aquele terceiro lugar do Nova, né, de formação, a gente possa também estar junto com eles. Para nós é uma parceria que pode surgir na terça-feira aqui, né? Isso. Então, o que mais? Mais alguma observação? Assim, eu estou tentando pensar como, sei lá, um aluno de mestrado que chegou perdido. Eu estou nesse processo.
Mas você entende. No seguinte, acho que cada um já tem mais ou menos uma ideia, ainda que seja vaga ou embrionária, ou até imprecisa, mas de alguma matemática que, se aqui tem a ver com, de repente, a informação de professores para fazer a pesquisa. Acho que é no sentido de esclarecer que, de repente, coisas daí podem ou se aproximar dos interesses individuais de pesquisa de cada um. Aí aquilo vai ser útil para ver como o interesse pessoal encaixa de receber no grupo, ou que potencial as coisas daí têm para virar trabalho de pesquisa. O que aconteceu com o Vinícius, eu sou da turma dele, quando ele entrou em 2016, e eu vi que ele está praticamente, ele já qualificou, não foi? Não, o Vinícius vai qualificar dia 9 de maio. Foi o João. O João do aluno. Oi? O João é sua turma. Sim, também. Mas é no sentido de ver que coisas aí têm não só o potencial das parcerias, de desenvolver essas atividades e tal, mas de ver que coisas daí também podem surgir como temas efetivos para virar dissertações. Aí, de repente, provavelmente vai depender, talvez, de uma conversa mais próxima. Sim, Mário, você está certíssimo. Acho que até a gente voltar para o nome, né? Laboratório de práticas matemáticas para o ensino. Uma delas é você colaborar com a pesquisa também. Né? Não, é que às vezes eu acho que vendo tantas coisas diferentes, com atividades, com ações diferentes, parece assim, tá, mas como é que eu vou conseguir abraçar isso? Eu, por exemplo, não consigo abraçar nenhuma das parcerias no momento. Mas você vai ser abraçado. Então, não. Mas eu quero poder contribuir de alguma maneira, só não sei como. Além da minha pesquisa própria mesmo, mais nesse sentido, pode ser isso para quem está chegando. Quero colocar, informações sobre cada coisa dela. Fazer um esclarecimento de conciliar o interesse individual, para quem já tem interesse individual em relação aos eixos do grupo, ou para quem está muito mais perdido, oferecer uma possibilidade de trabalho, assim, diferente para investigação. Beleza. Tá, o que mais? Próxima reunião vai ser quando? Próxima reunião. Oi? Próxima reunião presencial. Não, trazer uma conceitual para mostrar parada do mapa conceitual. Mas aí a gente vai já dizer para o que vai acontecer na segunda? Acho que sim. Agora? Agora? Não decidir, por exemplo. Se vai ser discussão de texto ou se a gente vai discutir, sei lá, um PDC. Ah, sim. A temática, sabe? A temática, a estrutura, o foco. Não sei, alguém tem alguma sugestão? Aí eu sugiro o texto. Você tinha falado, Vitor, que tinha uma proposta de encaminhamento, não lembro qual era, me perdi. De intercalar os três ou os três. E eventualmente fazer o mesmo dia paralelos. Tá. Então, para discutir, porque a gente não discute os nossos textos, acho que tem a ver com essas coisas. Que ajuda também as pessoas a darem uma boa ideia a isso. Fazer o nosso vai fazer um esclarecimento teórico. Ótimo, eu falei, os textos daquilo se interar do que foi feito. Nossos textos sobre o PDC, sobre os eixos. Escolhe um, dois, né? Sim. Agora eu estou pensando, acho isso melhor ou antes que o mapa conceitual? Depois ou antes do mapa conceitual? Eu acho melhor antes. Não, depois deixa eles fazerem o mapa conceitual, aí a gente começa a... Depois ele já faz. Tá. Depois encaixa que eixo e bota depois que lida. Senão vai ficar tendencioso. Talvez tenha esse pensamento da Bela. Agora eu estou tentando pensar na cabeça de quem está aqui chegando agora. Então fala aí, quem está chegando. Ao invés de eu fazer esse exercício, é mais fácil vocês falarem. O texto ia ajudar a gente achar o eixo. Eu achei que poderia se direcionar. Porque pensando assim na cabeça, vocês podem falar melhor, mas tentem dizer se é isso que vocês estão pensando. Chegando aqui no primeiro dia, eu estou olhando os 4 eixos, não sei bem o que são aqueles 4 eixos, entendeu? Exato. Então, como que eu vou articular
se o meu trabalho se encaixa em um daqueles eixos, eu não sei nem do que se trata aquele eixo. Então, embora a gente tenha tido a apresentação inicial do Vitor, né, que teve esse momento, né, de dizer o que o grupo faz, o que dizem os eixos, pode ser que o texto esclareça antes de fazer isso. Aí mais vocês podem dizer melhor o que vocês estão pensando. Porque assim, talvez seja interessante pra gente ver o que eles acham que é cada coisa. Esse fala dos 4 eixos. Como vocês estão pensando? Tipo assim, o que ele pensa que é a escola, vai ser um texto, talvez seja interessante. 4 eixos. Não, tem um texto que discute 2 eixos. E tem outros textos que discutem outros eixos. Todos eles têm coisa escrita em algum lugar, a gente pode organizar. De maneira precoce, por exemplo, dados, do meu ponto de vista, cheguei hoje, o saber do professor do ensino matemática, e tem a ver com expectativa, tá, conectado. Do meu ponto de vista, como conversei com o Fábio, semana passada, foi sobre observar essas questões dos conceitos, até soltei alguma coisa no web, porque uma coisa é verificar que ele aprende, que ele, assim que entra na universidade, que ele espera e o que é. Então tem a ver? Tem essa conexão? Tem. Então parece que eu me localizei até pelo título. Agora basta eu ver o que está nas entrelinhas do saber do professor que ensina matemática, com o que eu gostaria de falar e com um projeto que seria coletivo, projetos coletivos EPP. Aí depois eu pensaria no marco conceitual. Então você acha melhor ler o texto primeiro? Diogo falando. Não, mas eu só entender, você está falando que acha melhor ler o texto primeiro. Do ponto de vista, eu acredito, a minha pergunta é, tem a ver? Agora, se tem, o que tem nas entrelinhas do saber do professor que ensina matemática? Vitor, eu só acho assim, a gente às vezes, a gente quer as coisas muito assertivas. E assim, eu quero... E o exercício de imaginar uma coisa, e aí depois você vê, não era bem aquilo que eu estava... Essa vivência, né, de pensar coisas e depois se aprofundar e ver que não era bem aquilo que você estava pensando, é uma vivência que você vai ter que colocar na sua vida. Então, de repente, é melhor já começar com ela. Não, eu concordo plenamente, mas estou em dúvida se vai ser muito. Sim, exatamente, até porque começar a olhar isso já como um experimento é complicado, porque 2 anos para escrever uma dissertação. Peraí, eu ia falar se dava para combinar a proposta de caminhamento de semana que vem seja o texto, mas já com a leitura, após a leitura que você fez, você já consegue desenhar alguma coisa. Ah, que legal. Pode ser. Então, próximo encontro apresentar o mapa, seria isso? Não, então, mas você já pode estruturar na sua mente, assim. Não, eu preciso... Não sei, mas não... Mas ninguém vai chegar e mandar, você vai tirar dela. Não foi isso que eu quis dizer. Não, mas assim, apresentar é pesado, né, Jorge? E aí de você Olha só, então a gente pode começar com um texto que fala sobre 2 desses eixos, que são a escola como lugar de produção e o saber, eu acho. Acho que são esses 2, não sei. Acho que são esses 2. Aquele texto da Amped, são esses 2? Os outros 2 estão mencionados, né, mas não... os outros não. Tá, então que tal a gente começar a semana que vem com um texto que fala sobre esses 2, e aí um exercício de pensar nesses 2 se vocês já conseguem ou não estabelecer ligações com o que vocês querem estudar. De alguma forma. Acha bom? Que bom. Mais importante é o calor de acharem bom ou não. Carol. Carol. Sua experiência. Carol. Sua experiência com os textos, a gente consegue dialogar bem? Sim. É sim que Sim. Eu não sei responder isso. Assessoria. Qual a pergunta dele? Pergunta aí. Se a gente consegue entender bem, interpretar bem, se comunicar com o que quer dizer. Eu acho que consegue, sim. Consegue? Consegue. Com base nos textos, tá dizendo? Isso, Se não, pega o marcador também, já lê o texto com o marcador. Essas 2 aspectos. Os textos. Mas eu acho que consegue, sim. Mas não tem que também ficar vergonha de
falar que a questão do volume de cores para depois fazer o jeito tá falando errado. Não, é pensado, sabe? Não tem certo e errado. Porque não é, entendeu? Não tem assim, a gente vai corrigir. Não, a pergunta não foi nesse sentido. Foi, por exemplo, os textos são mais fáceis que os do Jonei. O título com que a gente acha que eles têm a ver é esse. Olha só, mas isso é interessante. Você está com medo de errar. Você não, sabe por que eu estou falando isso é interessante? Não, eu tenho 4 para ler. Mais 2 trabalhos para enviar. E mais uma parada que é um exercício que eu quero. Mas isso aí vai ser um exercício que você pode ler mentalmente. Mas as interpretações fazem parte do escritor. Você também dá uma interpretação porque a gente escreveu. É bom para a gente saber quais são as interpretações que vão surgir. Legal. Para o grupo saber quais são as interpretações que a gente já tinha, está tão intrínseco, já tão entranhado no grupo, que a gente tem um tipo de interpretação. Pode ser que ela. Tem uma coisa. Exatamente. Precisa trabalhar. Isso não é ruim. Não tem interpretação certa, é a sua. Por isso que eu não tenho interpretação. Vai. E depois. A gente falou que se. Desculpa, tá, gente, porque como eu ia ser rápido, aquilo realmente não é simples de fazer, pelo amor de Deus. Gratificação o texto da. Agora eu tenho texto. Gratificação o texto da. Você já leu, hein? Pô, ótimo. Já compartilha. Mandar um desenho. Eles estão mudando Eu vou mandar por e-mail. E eles estão também no Google Drive. A gente tem um Google Drive no grupo que não está todo mundo cadastrado. Mas eu vou mandar por e-mail, porque tipo, até amanhã eu estou completamente enrolado com esse negócio de coleta CAPES. Vocês sabem o que é, não. Mas é bom saber também. Mas, isso, mas eu vou mandar por e-mail e depois eu vou cadastrar vocês no Google Drive, que aí tem quando a gente disponibiliza o material. Entendeu? A gente usa Google Drive porque Dropbox tem problema de espaço, o Google Drive é mais tranquilo com isso. Então tá, o que mais? Valeu. Parecia que eu sou o presidente. Tia.